Olá, como é que vocês estão? Voltando aqui no canal Newsday para mais um vídeo. E hoje venho fazer mais uma notícia para vocês, tretinhas do dia normal. Hoje a gente vai falar sobre o caso da Sony tá perdendo o número de assinantes na PS Plus, que gerou muita revolta e que muitos caixistas, que são pessoas adoradoras de Xbox, para exemplificar, estão no Twitter debatendo com os sonistas. Vou explicar toda a situação e tal, e tudinho que aconteceu depois da introdução. Bem, a Sony, no dia 4 de agosto, para ser mais exato, que é a data que eu estou gravando esse vídeo, a Sony divulgou dados de seus assinantes na PS Plus, quanto eles lucraram, quantos assinantes eles tiveram, e aconteceu uma grande treta. Mas antes, eu peço para que, se você não esteja inscrito nesse canal, você se inscrever e ajudar o canal, porque somos um canal que está começando e você pode fazer a diferença só apertando o botão de se inscrever e compartilhando o canal para uma pessoa que ainda não conhece, para ela tirar suas próprias conclusões, não é nada. Mas bem, a Sony divulgou os dados da PS para assinantes do seu serviço de jogos e conteúdo online, né, para você poder jogar online, que é a PS Plus. Bem, o Xbox também tem basicamente isso. Temos o Xbox Live e o Game Pass, que hoje em dia são as pessoas, é uma coisa só, né? As pessoas compram já o pacote com os dois. Mas o que acontece foi que muitos caixistas estão humilhando os sonistas no Twitter. Por quê? Porque a Sony revelou que teve uma queda de 1,3 milhões de assinantes da PS Plus. O que aconteceu? Mais de 1 milhão de pessoas saíram da PS Plus. Desde a última contagem, que foi em março deste ano, em 2021, no começo do trimestre de 2021, e agora que a gente está em outro, foi relatada uma perda de 1,3 milhões. Antigamente era 47,6 milhões de assinantes, agora são 46,3 milhões de pessoas, né? Essa queda tão repentina em poucos meses assim pode ter acontecido pelo aumento o número de aumentos do Game Pass, e é o que vem sendo comentado pelos caixistas na treta que tá acontecendo no Twitter, né? Pode ser, né? Porque o Game Pass aumentou o número de jogos quando incluiu, dentro desse período de meses, em volta da E3 também, né? Incluiu um catálogo de jogos de uma empresa inteira que foi... qual é o nome da empresa? Agora eu me esqueci, Bethesda. Mas não só isso, pode ter acontecido outros fatores, e é o que eu venho aqui comentar. Muita gente do Game Pass, muita gente caixista está zoando os sonistas, que basicamente é isso que aconteceu. O Game Pass está melhor do que o PS Plus, por isso está todo mundo migrando, mas não é bem isso. Muitos dados, tem muitas outras relevâncias esses dados, não quer dizer que perder 1 milhão de pessoas é assim tão dificultante, porque pesquisas do própria Sony que a própria Sony revelou, dizem que em comparação a exatamente um ano atrás, eles tinham muito mais assinantes do que eles vêm tendo agora que a pandemia vem se abaixando, porque basicamente em dados de pessoas que usaram da sua PS, que usaram da PlayStation Network, que usaram suas contas para jogar online, de 114 milhões de pessoas que basicamente se conectaram e jogaram online, pelo menos que seja um jogo de graça, como que ativaram a PSN, de 114 milhões, esse ano foi para 104, então teve uma queda de 10 milhões de pessoas a menos que estão usando as suas contas para pagar desde o ano passado. Bem, 10 milhões é um número meio avassalador, mas para empresas como a Microsoft e a Sony não são tão numerosos. É óbvio, todo número vale a pena, e 10 milhões não é um número qualquer, mas não é tão rebaixante assim. Após a divulgação destes dados, o diretor financeiro da Sony, o Hiroki Totoki, ele falou em um webcast e disse o seguinte, o que eu vou dizer aqui, que eu vou deixar na tela também, mas ele basicamente relacionou o isolamento do ano passado com o aumento do número de usuários, como os 1 milhão a mais, e os 10 milhões que tinha PlayStation Network, e os 1 milhão que eram assinantes da PlayStation Plus. Basicamente ele disse o seguinte, abre aspas,
Claro, 104 milhões não é um número forte, mas estamos olhando para isso como uma tendência de declínio, em ponto de interrogação. Nós não pensamos assim. Estamos tentando analisar. Ih, eu li tudo errado, mas tá bom, né? Estamos tentando analisar diferentes elementos, mas não há tendências visíveis que possamos capturar. Talvez este mês ou no próximo mês teremos que continuar a assistir e fazer uma análise. Correndo o risco de repetição, posso dizer que no ano passado a demanda para ficar em casa foi tão significativa e retrospectiva, então em comparação com aquele período passado, como uma tendência, é claro. Mas em comparação com o ano fiscal de 2019 foi um aumento. Basicamente, se você não entendeu nada que eu li, ele diz o seguinte: ele diz que 10 milhões é um número, não é um número muito grande para eles, não, mas é um número significativo, basicamente. E que esse aumento que foi, essa queda, esse alarde todo que as pessoas estão fazendo, é meio irrelevante, porque ano passado ele fala que era um ano que a pandemia estava muito forte, estava todo mundo em suas casas. Então o aumento é consideravelmente justificável. Então os 10 milhões de pessoas a mais jogando e 1 milhão a mais de assinantes foi por causa da pandemia, eles acham. Porque ele disse que os dados de 2021 são maiores do que os dados de 2019, que era o antes da pandemia. E o 2021 agora é o pós-pandemia, né, basicamente. Porque nos Estados Unidos a pandemia já acabou significativamente. O lockdown acabou. Em outros países também. Aqui no Brasil ainda não, né, mas em outros países já estavam acabando. Então agora o pós, que todo mundo está voltando a trabalhar, está voltando a estudar, a fazer suas coisas, que é quase parecido com o de 2019, fora da pandemia, está quase igual assim, ele ainda teve um aumento, sabe? Ele ainda tem um aumento, porque esse dados foi tirado depois do lockdown. Então, eles ainda estão com aumento em comparação a um ano que não teve um lockdown, que foi 2019, mas 2020 é justificável por causa da pandemia. Isso daí é bem justo, na verdade, né? Basicamente isso que ele falou. É bem justificável mesmo, porque a pandemia ela aumentou muito a Netflix. Netflix ganhou muito mais assinantes na pandemia, se você não sabe. Outros serviços de streaming também, mas aumentou muito. Tanto que agora tá R$50, R$60 a Netflix já, né? O preço, o plano mais caro. Porque ela se aproveitou muito disso, cara. Ela se aproveitou muito. Mas, basicamente, essa não tem muita coisa a ver com o Game Pass. Eu acho que é justificável isso. Caixistas podem parar de zoar a Sony no Twitter, mas o Game Pass ele melhorou bastante, eu posso afirmar. Ele já era bom e agora ele está muito melhor. O catálogo nível, o preço é acessível, então pode ser que pessoas que tenham os dois videogames podem ter parado de pagar um para pagar o outro, sim. Eu acho isso bem possível, mas não as 10 milhões de pessoas ou as 1 milhão que pararam de assinar o PS Plus, ou as 10 milhões que pararam de usar a PSN. Então, eu acho que é mais por questão da pandemia, né? Que 10 milhões daqui é mundial, não é real, não. Então, cada um tem o seu cada um. Pode ser que pessoas pararam de usar seus videogames e dinheiro no videogame porque não vão ter tempo para usá-los, né? No caso do trabalho, no caso dos estudos e tal. Bem, basicamente a notícia é por aí. O que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Por favor, se inscreva, compartilhe, redes sociais, na descrição. E não se esqueçam do Newsday. Compre Newsday, igual aquela propaganda do batom. Compre batom. Tchau pra vocês.